Som. Versículo 7. Romanos 3, capítulo 3, versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda injusto, julgado também como pecador, porque não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, e a condenação desses é justa. A condenação dos que permanecem praticando o que é errado, mesmo conhecendo que é errado, vai ser justo. Sabe aqueles que dizem, para se justificar, que Deus é só amor, sabe? Os que dizem que Deus é só amor, que usam isso como justificativa para permanecer pecando, então sua condenação vai ser justa. Sabe como que vai ser essa justiça? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Aquele que conhece a verdade do Evangelho, mas não segue, será condenado. Então é essa justiça que a Bíblia diz que Deus vai aplicar. A Bíblia diz, está escrito aqui no versículo 8, façamos males, é uma pergunta, para que venham bens, para que a graça de Deus venha superabundar, o homem tem que pecar, é o que estão dizendo. Aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Mas Paulo ainda fala, que diremos? Permaneceremos no pecado? De forma nenhuma, nunca, jamais permaneça no pecado, porque Deus não vai ter misericórdia se você conhece a verdade e permanece no erro. Deus não vai ter misericórdia do homossexual que sabe que é pecado, mas insiste em defender, que insiste em viver dessa forma, que insiste em continuar cometendo essa depravação, essa abominação diante de Deus. Porque o que eles usam como desculpa é isso: Deus é amor, pronto, aceita eu viver do jeito que eu quero, independente do pecado, vai me salvar. Não é assim, não vai. Jesus vai te lançar no fogo do inferno se você conhece a verdade. Jesus vai condenar os que conhecem a verdade e não praticam. Esse Jesus é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus imaginário, não é o Jesus que eu creio, é o Jesus da Bíblia. A Bíblia diz que o culpado Deus não toma por inocente, e o inocente Deus não toma por culpado. Deus não vai tomar o que pratica o pecado conscientemente por justo. Deus não vai tomar o inocente que não conhece a verdade como injusto para ser condenado. Não, os que não conhecem a verdade não vai ser condenado. Mas eis a questão: quem que não conhece a verdade? Quem chegará diante de Deus no último dia sem conhecimento da verdade? Eis a questão: quem chegará naquele dia e poderá assim se justificar sem conhecer a verdade, dizendo eu não sabia? Ninguém. Porque uma das escrituras que Jesus falou é que o Evangelho será pregado em todos os confins da terra, como testemunho a todas as nações, e em seguida virá o fim. Uma das questões que Jesus falou foi essa: primeiro o Evangelho será pregado. Ou seja, primeiro todos que estão na terra conhecem Deus. Primeiro todos que estão em todos os quatro da terra, judeu, indiano, chinês, japonês, é necessário que conheçam. Então não vai ter um sequer que não conhecerá Deus quando estiver diante do trono branco para ser julgado. Você conhece, e todos que estarão diante de Deus conhecem. Ninguém morre sem conhecer Deus não, tá bom? O problema é que não segue porque não querem, pela dureza do seu coração e pela sua própria rebeldia. Essa classe homossexual que escandaliza o Evangelho, que zomba dos pregadores, que zomba de Deus, fica se justificando, se fazendo de vitimismo. Ah, sou uma vítima da sociedade, Deus me criou assim. Não criou assim, não criou assim. Ele fez perfeito.
Ele fez perfeito. Mas a Bíblia diz que os homens inventaram muitas coisas. Os homens inventaram muitas coisas. O pecado, ele a cada dia mais ele vai ganhando mais força e mais criatividade. Tanto é que hoje existem muitas opções de sexo. É andrógena, é travesti, é transexual, é transformista, é lésbico. Mas Deus só criou dois gêneros, macho e fêmea. Então saiba que é pecado homossexualidade. A lei pode apoiar, o pai e a mãe pode apoiar, o pastor pode apoiar, como muitos estão apoiando, que não são pastores, são falsos pastores, mas Jesus não apoia. Jesus não apoia isso, é pecado. Mesmo que doa em você, se dói em você é porque você está no erro. É pecado. É só isso que eu estou dizendo. Talvez para você é preconceito, mas só estou pregando o que a Bíblia diz. O homossexualismo é pecado. Não vai deixar de ser pecado porque a sociedade é moderna. Não vai deixar de ser pecado porque o mundo modernizou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Passará os céus, passará a terra, mas a sua palavra não há de passar. Não, a palavra não passa. O Papa quer mudar a Bíblia, mas não muda. A Bíblia, ela é atualizada mais do que ele. Mais do que qualquer jornal. A Bíblia já é atualizada, sempre foi. Quando Deus inspirou a Bíblia Sagrada, Ele fez tudo da forma perfeita, estando ciente que esses tempos chegariam, mas Ele não mudou a palavra por isso. Como está escrito, a sua incredulidade não aniquila a justiça de Deus, não aniquila a bondade de Deus. Está aqui em Romanos 3 e versículo de número 4. A sua incredulidade não aniquilará a fidelidade de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Então, é bom você se converter. É bom o homossexual se converter. É bom você que pratica imoralidade se converter, porque o fogo do inferno te espera. E não é uma doutrina do homem, não é algo para colocar medo, é algo real. Não existe purgatório, isso sim é doutrina do homem, isso sim é fábula. Como também reencarnação é fábula. Mas o que Jesus pregou é verdade. Jesus pregou sobre céu e sobre inferno. Então se você não quer se converter, não quer deixar seus maus caminhos, o inferno te espera. Se você não quer deixar sua cachaça, trocar sua cachaça pela sobriedade que Jesus pediu, o inferno te espera. O inferno espera os adúlteros. Estão casando com a primeira esposa viva, estão se casando e descasando, como nos dias de Noé. E não perceberam nos dias de Noé, casado e descasado. Não perceberam que o tempo estava chegando no fim. Não perceberam que estava chegando a hora final. Não perceberam porque estavam comendo, bebendo, casando-se, davam-se em casamento. Você acha que aquele povo não cria em Deus? Você acha que aquele povo não tinha ouvido falar de Deus? Eles tinham, mas eles preferiram mais as trevas do que a luz. Eles preferiram mais o pecado do que a justiça de Deus. Estão muitos assim, dessa forma também, preferindo mais agradar a si mesmo do que agradar a Deus. Para agradar a Deus tem que deixar o pecado, tem que deixar a idolatria. Sim, pastores idólatras do futebol, se arrependam. Ímpios idólatras de futebol, se arrependam. Ímpios bêbados, beberrões, não herdarão o reino de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 6, versículo 9 até o 11, uma lista de pecados. Não é só os bêbados, os injustos, os imorais, os efeminados, os sodomitas, que são os depravados, os mentirosos que amam e cometem a mentira e defendem os mentirosos, não herdarão o reino de Deus. Então está na hora e está passando a hora de se arrepender. Que o mentiroso se torne verdadeiro diante de Deus, se convertendo. Que o homossexual se torne homem como Deus o criou diante de Deus. Que o injusto pratique a justiça diante de Deus. E que o idólatra adora um só Deus, e não deuses do futebol, deuses da música, deuses que estão lá na política sendo endeusados, aqueles homens corruptos, mentirosos. Adora somente a Deus.
adora somente um Deus, honra a Deus. E aí depois você honra os homens, se esses homens honrarem a Deus em seus contratos também. Se caso contrário os homens não estiverem honrando a Deus em seus contratos, em suas justiças, eles não devem ser honrados. Porque a Bíblia diz, antes melhor agradar a Deus do que o próprio homem. Antes melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do homem. Se a justiça, meu amado, do homem, ela é injusta diante de Deus, ela é contra a vontade de Deus, ela não deve ser praticada. Antes melhor agradar a Deus do que os homens. Porque a justiça desse mundo, ela apoia o que é pecado diante de Deus. A justiça desse mundo, ela aniquila a vontade de Deus sobre a terra. Aí tem uma classe de crentes que fala, hoje nós vamos falar de política para que amanhã nós não sejamos proibidos de falar de Deus. Isso é covardia. Isso é covardia. Eu te pergunto, a política aniquila a vontade de Deus sobre a terra? Eleger um presidente para que a igreja não seja perseguida faz com que essa palavra não se cumpra? Porque a igreja sim vai ser perseguida. E você que não sabe, João, ele viu aqueles que vinham de grande tribulação, que foram mortos pela palavra. Sim, ele viu em Apocalipse. Ou seja, a igreja que foi perseguida, ele viu ele sendo coroado diante do Deus vivo. Ele viu. Agora, os crentes covardes, que não pregam a palavra hoje, tendo essa liberdade de se expressar em qualquer esquina, em qualquer rua, porque a lei aprova pregar em praças, em vias públicas, em calçadas públicas, apoia. Essa caixa de som está ligada até 10 decibéis, mas cadê crente para fazer isso? Cadê evangélico que chega, pula, falando que é poder de Deus? Cadê? Não tem. E aí estão defendendo a política, falando que não é para ser perseguido, ou seja, covarde. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Estão defendendo a política para amanhã falar de Deus. Como? Se não fala de Deus nem quando está permitido. Não fala nem hoje que não há perseguição e que há uma liberdade de expressar a fé em qualquer rua. Não falam. Sabe por que defende a política? Está atrás de dinheiro. Estão atrás de prosperidade, estão defendendo essa pátria, não a pátria celestial, estão defendendo os seus prazeres e não a vontade de Deus, não a justiça de Deus, estão honrando mais a criatura do que o próprio Criador. É por isso, é uma explicação essa, uma explicação essa que faz entender, por quê? Por que crente traz da política? Porque não defende o que vem do céu. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Ela falou, olha, eu tenho direito de te soltar, eu posso te soltar. Jesus falou, olha, o meu reino não é deste mundo. Não é a política que defende a igreja. Quem defendeu Jesus foi o próprio Deus. Quem defende a igreja não é Bolsonaro não, viu? Bolsonaro não é defensor da igreja não. A moeda ela vira, espera, ela vai virar. Ela tem dois lados, ela vira. O homem, ele muda, como a Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas a palavra não passa. O homem se corrompe, o homem muda, o homem se perverte, mas a palavra de Deus não passa. Jesus falou, a nossa pátria é o céu. Se você quer defender uma pátria terrena, você vai perecer, porque nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém vai fazer contrário como a Bíblia está dizendo. Nem Bolsonaro, nem Lula vai livrar essa terra da fome, não vai livrar essa terra da perseguição, não vão livrar este mundo do maligno, não vão. Este mundo se reserva para o fogo. 2 Pedro capítulo 3, este mundo atual, ele se reserva para o fogo, se entesoura para o fogo. Como Deus, ele determinou, vai tudo se finalizar no fogo. O mundo vai ser destruído com fogo. Mas a igreja nesse tempo já estará com a sua coroa da vida eterna. Os que vencer herdará todas as coisas. Eis que cedo vem.
Romanos. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 27. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Graças a Deus. Paulo estava declarando uma das suas falas. Em sua fala ele estava dizendo de um povo que tanto ouviu, tanto viu o evangelho sendo pregado. Paulo pregou em Roma, pregou para o povo da cidade de Malta, e o povo não creu. E assim está nos dias de hoje. Prega a palavra até, prega o evangelho para tudo que é lado, e o povo continua com o coração endurecido, de mau grado, recebendo. Pregamos a palavra de Deus, pregamos, por quê? Porque Deus deu uma ordem. Qual que é o propósito de Deus? Através da pregação do evangelho, muitos propósitos. O primeiro, te alertar, te deixar alerta. Para quê? Porque você vai ser julgado. Como inocente, não tem como você ser julgado. Primeiro, você tem que chegar ao conhecimento da verdade, para você fazer sua escolha e escolher se vai seguir Jesus ou se vai seguir este mundo. Só que pregamos, e o povo fica com o coração endurecido. Passam, zombam. Passam, ficam balançando a cabeça. Passam e xingam, até blasfema do nome de Deus. Ou seja, está ouvindo com o coração pesado, está tapando os ouvidos para não ouvir, fechando os olhos para não ver. É por isso que estão caminhando como cegos, como em Daniel 12 se cumpre, que nos últimos tempos muitos caminhariam de uma parte para outra. No livro de Daniel, capítulo 2, Deus falou: Daniel, sela as palavras deste livro, porque nos últimos tempos muitos correrão de uma parte para outra. Por quê? Porque com seus ouvidos, taparam seus ouvidos para não ouvir a verdade. A verdade, ela pesa, as pessoas acham pesado de ouvir, e tapa e endurece o coração para não receber de bom grado, e automaticamente ficam cegos de entendimento. Enquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e os cure. Estão vendo sinais, mas é como se não estivesse vendo. Estão ouvindo falar dos sinais da volta de Cristo, estão vendo, mas tapa os ouvidos e endurece o seu coração para não crer. É por isso que não se convertem nunca. É por isso que passam a vida toda dentro de um templo evangélico e nunca se convertem. São sempre meninos na fé, firmados sobre a areia, na fé de homens, não na fé da Bíblia, em Cristo Jesus. É por isso que muitos não compreendem muitas coisas que são pregadas, porque taparam os seus ouvidos para não ouvir a verdade. Muito pelo contrário, o coração está aberto. Qualquer hora que alguém mandar uma pregação de motivação, recebe qualquer hora. Que alguém profetizar a bênção, mesmo que Deus não está mandando, mesmo que não é Deus que está falando, recebem a falsa profecia de vitória. Deus tem bênção, Deus tem vitória, tem milagre na sua vida. Receba. Se converta, se arrependa, endireite seus caminhos. Não é Deus que está falando. Endurece o coração. Esse pregador prega ódio. Esse pregador, eu não conheço esse Deus não. É claro, você não lê a Bíblia. Você lesse a Bíblia, você conheceria exatamente de qual Deus eu estou falando. Você confirmaria, o Espírito, ele testifica.
O Espírito, ele testifica. Eu estou pregando aqui, os que são de Deus, no coração dele tem a confirmação. Agora, a Bíblia diz que nem todos compreendem, porque para eles parece ser loucura. Por que parece ser loucura? Porque estão ouvindo algo que nunca ouviu falar. Tem uma Bíblia, mas nunca fez questão de ler. Ou seja, algo novo. Algo que é novo não tem credibilidade. Você nunca ouviu falar do verdadeiro evangelho? Quando você ouve falar, não tem credibilidade. Um exemplo é que hoje é aceito no país as marcas famosas. Quando entra uma marca nova, ela não é aceita. O evangelho não é novo. Hoje que nós estamos começando a ouvir a verdade, e a verdade não está sendo aceita, porque o povo não está acostumado a ouvir o evangelho verdadeiro, e é por isso que o seu coração está pesando. Não estão dando ouvidos, estão enxergando, estão vendo sinais, mas não estão enxergando. Estão ouvindo falar da volta de Cristo, mas não estão compreendendo. Nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, escure, se não ouve de bom grado, se não recebe a palavra, como vai converter? Não tem conversão. Como que vai se arrepender e deixar o mau caminho? Não vai. Não tem conversão. Se a pessoa não conhece a verdade, ela continua escravo e preso do engano. Se a pessoa não conhece a verdade, ela permanece preso, escravo do pecado. Jesus falou: conhecereis a verdade. Qual? A palavra. Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. Você pode ter ouvido falar da verdade, e muitas vezes, mas conhecer a verdade é quando você vai de encontro a ela. Quando você vai de encontro à palavra, você conhece a verdade. Quando você vai de encontro ao Cristo verdadeiro, o que não tolera o pecado, mas antes espera que eu se arrependa, você é liberto. Muitos estão vivendo escravo do pecado, porque de mau grado estão ouvindo a palavra, só aceitam o que agrada o seu coração, estão atrás de pessoas que bajulem, que façam elogios, que pregam o que é agradável ao seu coração e não o que é reto aos olhos de Deus. Por isso o coração está endurecido. Aqui Paulo falou, fazendo esse discurso: o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, se convertam e escurem. Está assim hoje. Pregamos a palavra, pregamos nas ruas, pregamos em todos os lugares, praça, o povo não recebe. É como Jesus falou: olha, eu vim em nome de meu Pai, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês recebeis. Que Jesus falou hoje, está vivendo hoje. Aliás, que Jesus falou há 2000 anos, mais ou menos, está assim se cumprindo hoje. Jesus veio em nome do Pai, não foi recebido. Aliás, foi recebido com açoites, foi recebido com humilhação. Mas ele diz: se outro vem em seu próprio nome, a esse vocês recebem. Esses dias eu vi uma partida de futebol que durou até meia-noite ali no campo, ali em cima, lotou de pessoas, e eu ali pregando, sozinho, ninguém querendo ouvir, só Deus, e uma alma ali do lado, e alguns de longe ouvindo de bom grado. Sabe por quê? O que vem em seu próprio nome, ele tem honra demais. Se vem um Bolsonaro da vida, ele é honrado demais. Se vem um jogador de futebol nessa rua, fecha de gente, de alvoroço. Se vem um Gustavo Lima da vida, um cantor famoso, meu amigo, o povo falta lamber os pés. Mas aqueles que vêm em nome de Cristo são zombados, são rejeitados, são vistos como loucos. Aos que gritam gol pra cá e pra lá não é louco, só os que gritam a palavra de Deus nas esquinas. Por quê? Porque com seu coração ouvem pesadamente, pesam o coração, tapam os ouvidos, bloqueiam, endurecem o coração para não ouvir. É por isso que este mundo está cego.
eu te diria, meu amado, que a maior parte está caminhando para o inferno. Tomara que abra os olhos antes da última hora. Tomara que acordem e se despertem antes que tarde mais seja. Antes que a tua alma esteja em tormento eterno. Antes que a tua alma parta para o inferno. Que você abra os olhos, que você se desperta e conserte a tua vida. E se arrependa dos maus caminhos e se volte para o caminho reto. O caminho que te leva a Nova Jerusalém, a morada celestial. Se desperta, pois o tempo é próximo, está se cumprindo. Está se cumprindo, as escrituras estão se cumprindo. Não estão acreditando, estão fazendo como nos dias de Noé. Estão comendo, bebendo, casando, se dando esse casamento. E consultam os espíritos de feiticeiro. Só não escuta a palavra de Deus. E consulta morto, é Exu, é Pombagira, é Maria Mulambo, é os orixá. Só não dá ouvidos à palavra de Deus. E busca Maria, imagem que chora, imagem que sangra. Só não crê na palavra do Evangelho, na mensagem do Evangelho. Crê em tudo. Está acreditando, infelizmente, em fábulas, como Paulo escreveu dizendo. Em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo escreveu dizendo: o Espírito expressamente alerta que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios e fábulas. Então, ou seja, uma fábula, ela ganha maior credibilidade no coração de uma pessoa desviada da verdade, entregue ao pecado, do que a verdade do Evangelho. Ou seja, a mentira, uma falsa doutrina, uma fábula, uma doutrina de demônio, como que Exu é anjo de luz, essa doutrina, ela ganha mais credibilidade do que a verdade que Jesus pregou, que o inferno existe. Tem muitas fábulas sendo pregadas por aí, que o inferno não é eterno, mas a Bíblia mostra que é. A partir do Antigo Testamento até Apocalipse, a Bíblia mostra. Mas há muitos por aí que dizem: não, isso não faz sentido. Na lógica do homem nada faz sentido. Sabe por quê? Deus aniquila a sabedoria do homem, sabe como? Com a loucura. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então as pessoas querem usar a lógica para fazer sentido a palavra de Deus. Como que a lógica vai fazer sentido a palavra de Deus? Se Deus levantou um assassino chamado Saulo, converteu ele. Se Deus, através de 3 pães, alimentou 3.000 pessoas, e outra vez 5.000 pessoas com pães e peixe, 3 pães e 5 peixes, como? Quer dizer, não faz sentido. Falar que uma pessoa está queimando agora no inferno, pela lógica não faz sentido. Mas se você ler a Bíblia e se conformar com a Bíblia, claramente que faz sentido. A Bíblia faz sentido. Mas quando o homem coloca o seu entendimento, vira loucura, não entende nada, nada faz sentido. Para ele parece ser loucura. Descer ao inferno agora após a morte, mas é real. Se você morrer no seu pecado hoje, você vai para o inferno. Se você morrer na embriaguez hoje, você vai queimar no fogo do inferno. Se você morrer na idolatria hoje, tu vai queimar toda a eternidade no fogo do inferno. Vai queimar toda a eternidade no fogo do inferno. Se morrer na mentira hoje, se morrer no engano, se morrer na depravação, vai queimar no fogo do inferno hoje. A menos que você se conserte antes que chegue esta hora final, antes que chegue o momento de você descer à sepultura. Se você se converter, Jesus perdoa. Tem pecados que Jesus não perdoa, mas o perdão não é após a morte. O perdão é enquanto está caminhando. O perdão não é depois que descer à sepultura. O perdão é agora. Fica fácil, né? Fazer tudo que quer, do jeito que quer. Do jeito que quer. Livre-arbítrio. Agora, morreu, descanse em paz, Deus coloca no céu. É fácil, né? Jesus teria morrido em vão se fosse assim, meu irmão. Jesus em vão teria sofrido naquela cruz se fosse assim. Se o homem salvasse pelas obras, que é boa, meu amado, não tinha ninguém condenado.
Não tinha. Eu, quando era ímpio, ajudava um monte de pessoa, de morador de rua. Quanto mais hoje. Meu irmão, não tinha ninguém no inferno. Se pelas suas obras boas se salvasse, não tinha. Qual pessoa que vendo uma pessoa passando fome não vai ajudar? Qual ladrão que vendo seu pai sofrendo, passando necessidade, não vai ajudar? Meu irmão, não teria ninguém no inferno se salvasse só por crer em Deus. Se salvasse só por fazer o bem, não teria ninguém no inferno. Não existiria inferno. Aliás, nem teria necessidade de Jesus morrer numa cruz se o homem se salvasse por suas obras, sendo bom. O que tem de bonzinho queimando no inferno, meu irmão, é incontável. O que tem de cidadão bonzinho queimando no inferno, meu irmão, não dá para somar, não dá para contar. Você acha que aquele rico da parábola do rico Lázaro não era bonzinho? Não fazia caridade? Lázaro, ele desejava as migalhas que caíam da mesa do rico, mas nem isso aquele miserável daquele homem dava. Mas agora ele está mendigando lá no inferno, pedindo. Lázaro que molha a ponta do dedo em água para refrescar a sua luz, a sua língua. Você vê que a situação do homem, ela vira quando ele está em tormento, em inferno. O rico que nunca precisou de ninguém, que é citado na parábola do rico Lázaro, ele agora está precisando de um mendigo. Lázaro mendigando para Lázaro, o rico mendigando para Lázaro: quero uma ponta do teu dedo molhado na água, me refresca a língua agora. Não foi concedido. Muitos hoje mendigam para os homens. Mendiga hoje para os homens. Muitos hoje ostentam